Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 27 de março do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui na bancada da Liana Oliveira. Bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a rádio número 1 da região. Sejam bem-vindos à nossa programação. Por aqui você fica sempre muito bem informado. Agora 6h33. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Frete seguro. Policiais de Mato Grosso do Sul transportavam cocaína em viatura oficial caracterizada. Brasil empata no fim em jogo polêmico contra a Espanha no Bernabéu. PEC das drogas deve ser votada no plenário do Senado após a Páscoa. Daniel Alves pode ficar até um ano em liberdade aguardando recursos na Espanha. Mega Sena, Recife leva grande prêmio de 118 milhões de reais. Bombeiros lançam a Operação Semana Santa com foco na prevenção de afogamentos em Goiás. Governo libera FGTS Futuro para a compra da casa própria por população de baixa renda. Estado de Goiás é reconhecido nacionalmente como livre da febre aftosa sem vacinação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Edição desta quarta-feira também chuvosa aqui em Mineiros e em toda a região. Para o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação contra um grupo criminoso do tráfico de cocaína nas cidades de Campo Grande e Ponta Porã. Segundo a investigação, policiais civis transportavam a droga em viaturas oficiais caracterizadas. Segundo o Ministério Público Estadual, organização criminosa altamente estruturada, com uma rede sofisticada de distribuição com vários integrantes, inclusive policiais cooptados, fazia o escoamento da droga. O grupo usava empresas de transporte para lavar o dinheiro. A investigação mostrou que uma das maneiras utilizadas pelo grupo para trazer drogas de Ponta Porã até Campo Grande, de onde saía para outros estados, era o chamado frete seguro, por meio do qual policiais civis transportavam a cocaína em viatura oficial caracterizada, já que, como regra, não era parada, muito menos fiscalizada por outras unidades de segurança pública. Operação Snow é voltada ao cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva, sendo que 3 alvos já estão custodiados no regime prisional, além de 33 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande e Ponta Porã. O grupo criminoso transportava a droga oculta em meio a uma carga lícita, o que dificultava a fiscalização policial nas rodovias, principalmente quando se tratava de material resfriado ou congelado, já que o baú do caminhão frigorífico viajava lacrado. A investigação apontou que a organização ainda fazia a transferência da propriedade de caminhões entre empresas usadas pelo grupo e os motoristas, desvinculando-os dos reais proprietários para assim chamarem menos a atenção em eventual fiscalização policial. 6h36. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira que o pedido de vista, ou seja, mais tempo para a análise sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ter mandado matar Marielle Franco, não atrapalha o processo e que vai aguardar a Comissão de Constituição e Justiça da Casa analisar o caso. E com isso, a votação pelo plenário da prisão pode ficar para a segunda semana de abril. O prazo do pedido de vista é de 2 sessões do plenário da Câmara. Como essa semana é curta em razão do feriado da Páscoa, a análise pode ocorrer somente no dia 9 ou 10 de abril. Isso porque a próxima semana não deve ter sessão em razão do fim da janela partidária de vereadores que mobiliza deputados em suas bases eleitorais. Na tentativa de acelerar a análise, deputados governistas disseram que iriam pedir ao presidente Arthur Lira que usassem da sua prerrogativa como chefe da Câmara para levar o caso diretamente ao plenário. Lira, porém, indicou que não vai fazer isso.
6h37 e as chuvas continuam intensas em vários locais do país e sobe para 20 o número de mortos no Espírito Santo. Quem traz essa triste notícia é Renê Almeida. Olá, este é o Giro de Notícias, eu sou Renê Almeida e você acompanha os destaques do momento. O número de mortes no Espírito Santo em razão das chuvas no fim de semana subiu para 20 nesta terça-feira. Segundo o boletim da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, 7 pessoas ainda estão desaparecidas. A Defesa Civil baixou para moderado o nível de alerta para fortes chuvas, mas não descartou o risco de deslizamento de encostas em 21 municípios. Os deputados Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Roberto Duarte, do Republicano do Acre e Fausto Pinato, do PP de São Paulo, pediram mais tempo para analisar a manutenção da prisão do também deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Com isso, a votação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi adiada e deve ser retomada somente em 9 ou 10 de abril. O governo da Venezuela criticou um comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Itamaraty que manifesta preocupação com o processo eleitoral no país presidido por Nicolás Maduro. Para os venezuelanos, a nota brasileira é intervencionista e parece ter sido ditada pelos Estados Unidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou nesta terça-feira em Belém, no Pará, para sua primeira visita ao Brasil. O francês foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a agenda bilateral dos dois países. Macron fica no Brasil até quinta e deve passar por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O trabalhador com carteira assinada que recebe até 2 salários mínimos poderá em breve usar depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para adquirir a casa própria. O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta terça-feira a regulamentação do FGTS Futuro para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. A reprovação da população brasileira quanto ao trabalho do Supremo Tribunal Federal caiu 10 pontos entre dezembro de 2023 e março de 2024. Em dezembro, 38% reprovavam o STF, índice que baixou para 28% neste mês. A aprovação, por sua vez, passou de 27% para 29% no mesmo período. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. A apresentação em produção, Renê Almeida. Edição de áudio, Mário Melo e Marcelo Bonora. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. Em meio à acusação de Jorge Luiz Ramos Caiado por participar da morte do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, o governador Ronaldo Caiado fez trocas no comando da Polícia Militar do Estado de Goiás. O coronel Newton Castilho, cujo depoimento ao Ministério Público de Goiás provocou a denúncia contra Jorge Caiado e a esposa dele, foram dispensados dos cargos. O governo de Goiás informou que as mudanças na polícia já estavam previstas e alinhadas desde dezembro, sem relação com o assassinato de Fábio Escobar. Uma das mudanças no alto escalão da PM goiana foi a substituição do coronel André Henrique Avelar de Souza, que vai para a reserva, por Marcelo Granja, o novo comandante-geral. Logo após assumir, Granja assinou a portaria em que Newton Castilho deixa a função de assistente policial militar no Congresso Nacional. Agora, ele passa a trabalhar na Ajudância Geral, no quartel do Comando Geral em Goiânia, uma função anteriormente exercida por um tenente-coronel, patente inferior à dele. Na mesma portaria, a coronel Núria Guedes da Paixão e Castilho, esposa de Newton Castilho, foi dispensada do cargo de chefe do Comando de Gestão de Finanças da PM e transferida para a 4ª Seção do Estado-Maior Estratégico. A portaria não detalhou qual cargo ela irá ocupar, mas ela substitui a função de um tenente-coronel, patente também inferior à dela. Ana Paula Rezende declinou o convite do governador Ronaldo Caiado e manteve a posição de não ser candidata a prefeita de Goiânia. A decisão foi comunicada durante encontro dos dois no domingo. Em entrevista, a filha do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende afirma que, apesar de estar decidida a participar da política, se trata de uma responsabilidade muito grande para este momento.
Caiado não recebeu apenas Ana Paula para falar das eleições em Goiânia. O governador teve conversas com o senador Wilder Moraes e o prefeito Rogério Cruz. Nas conversas com Wilder e Rogério, o governador reforçou que o cenário de divisão de forças da direita tende a favorecer o PT da deputada federal Adriana Corsi na capital. Ele defendeu a união da base. As escolas de Goiás que integram o projeto Ponto de Escuta apoiam e ajudam estudantes e mães de alunos a denunciarem a violência doméstica. A reportagem é com Janda Nayara. A Enicleia Moraes é coordenadora regional de educação e dividiu com quase 200 alunas do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva a sua história de violência doméstica. Ela espera que a palestra ajude a comunidade escolar a identificar e a romper o ciclo de violência. Cada escola, voluntariamente, tem uma mulher que tem disposição de acolher algum estudante ou mãe de estudante que esteja em um relacionamento abusivo e depois a gente encaminha eles para a rede de apoio que existe. A palestra faz parte do projeto Ponto de Escuta, idealizado por ela e que promove o acolhimento a estudantes e famílias vítimas de violência. Quando uma mulher tem coragem de expor a sua história e mostrar a superação, que é possível recomeçar, elas se sentem encorajadas. Diante disso, várias estudantes já nos procuraram, mães de estudantes, que esse projeto tem alcançado a família. A Bárbara é, além de coordenadora da unidade, a ouvinte do projeto na instituição. A escola trabalha constantemente com o tema de violência doméstica, abrangindo total o conceito, que são 5 tipos de violência domésticas que elas sofrem. Então, às vezes, a gente fica atrelado só à violência física, mas tem a moral, tem a patrimonial, tem a emocional, psicológica. Então, a gente trabalha todas essas vertentes, recebendo as estudantes, principalmente as meninas, para poder dar uma palavra de carinho, um conforto, um acalento para elas. Desde 2022, o governo federal alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tornando obrigatório trabalhar conteúdos que envolvam o combate à violência doméstica. O objetivo foi incentivar ações educativas como essa, para conscientizar os alunos a quebrar o ciclo de violência. Muita gente que está inserida nesse relacionamento abusivo não sabe reconhecer. E a gente precisa, ter uma amizade ou um professor mesmo que, a gente possa se abrir, conversar e receber esse conselho, sabe? Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 agora e em grande jogo. A seleção brasileira empatou com a Espanha em 3-3 nesta terça-feira no Santiago Bernabéu em Madrid. Os espanhóis abriram 2-0 na frente do placar, mas a equipe de Dorival Júnior reagiu e buscou o empate. No fim do jogo, a Espanha ficou novamente na frente, mas no último minuto, Galeno sofreu pênalti para o Brasil e Paquetá empatou a partida. Dos 3 gols dos mandantes, 2 foram de pênaltis polêmicos, nos quais os jogadores brasileiros reclamaram da marcação. Os gols da Espanha foram marcados por Rodri e Dani Olmo. Os do Brasil saíram dos pés de Rodrigo, Endrick e Paquetá. O duelo entre as seleções era esperado por ações de combate ao racismo, tendo o atacante Vini Júnior como uma figura central. Os jogadores do Brasil entraram em campo com um casaque preto contra o racismo. Nas arquibancadas, torcedores brasileiros prestaram apoio ao atacante brasileiro. Vini não teve uma boa atuação, mas mesmo assim saiu muito aplaudido de campo no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. A seleção brasileira agora volta a campo contra o México no dia 8 de julho, em amistoso já em preparação para a Copa América 2024, que será realizada nos Estados Unidos a partir de 20 de junho. E o Santos recebeu nesta terça-feira o transfer ban da FIFA pelo não pagamento da dívida com Krasnodar da Rússia pela contratação do meia Cueva, realizado em 2019. Com isso, o Peixe está impedido de fazer contratações e registrar novos jogadores até que pague os 4 milhões de dólares, algo em torno de 19 milhões de reais na cotação atual devidos. O documento está sob posse do Departamento Jurídico do Santos, que já notificou o Departamento de Futebol. No sistema da FIFA, a punição será publicada apenas na próxima segunda-feira, já que as atualizações são semanais. Mesmo assim, a punição já está valendo ao clube da Vila Belmiro.
Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. Com os mercados ainda se ajustando antes da chegada dos novos números de área da safra 24-25 dos Estados Unidos, os negócios com a soja em grão e os derivados terminaram a terça-feira em campo negativo. Além da área da nova safra, o Departamento de Agricultura americano atualiza também os estoques trimestrais de grãos do país. Aqui no Brasil, com a semana mais curta e o mercado se ajustando a Chicago, os negócios também são mais tímidos. Nesta terça-feira, o dólar subiu levemente e deu algum suporte aos preços da soja brasileira, bem como os prêmios, que também estão melhorando nos últimos dias. Como explicou o analista de mercado e diretor da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, além da formação dos preços, a comercialização no país se dá também pela necessidade de caixa dos produtores frente ao vencimento dos seus compromissos financeiros. Assim, é preciso que o produtor mantenha o seu monitoramento de mercado, fazendo suas margens e sabendo quais os momentos de oportunidade que os preços têm oferecido. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem que a PEC, que criminaliza a posse e aporte de qualquer quantidade de droga ilícita, deve ser votada no plenário após o feriado da Páscoa. O texto, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, em um momento em que o parlamento busca responder ao julgamento do STF sobre a descriminalização do porte da maconha para o uso pessoal. A PEC adiciona ao artigo 5º da Constituição o texto afirmando que a lei vai considerar crime a posse e o porte independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins sem autorização. Pacheco é autor do texto e tem defendido a aprovação da proposta com consequências legais para quem importa drogas no Brasil. E de dezembro para março a economia piorou, pelo menos na avaliação dos entrevistados pelo Datafolha. Nos dias 19 e 20, a avaliação de que a economia piorou passou de 35% para 41%. Já a percepção de melhora recuou de 33% para 28%. Já a expectativa de que a economia vai melhorar nos próximos meses caiu de 47% para 39%, enquanto aumentou a perspectiva de que vai haver uma piora econômica, passando de 22% para 27%. Após firmar parceria, as unidades dos Correios vão passar a oferecer serviços administrados pela Caixa Econômica Federal, como PIS, seguro-desemprego, FGTS e pagamento do INSS. As casas lotéricas também vão poder oferecer postagem e retirada de encomendas por meio de pontos de coletas. E a Caixa vai oferecer atendimento virtual ou presencial com funcionários do banco em agências dos Correios. Os clientes do banco poderão utilizar a videoconferência para serviços como atualização cadastral, desbloqueio de senhas e consulta ou autorização de saque de benefícios sociais. E os Correios vão reajustar as tarifas dos serviços postais a partir do próximo dia 3 de abril. A correção será de 4,39% para os serviços nacionais e internacionais e corresponde à variação do IPCA de 2023. O ministro Fernando Haddad propõe uma troca de dívidas estaduais por ensino profissional. Quem traz os detalhes é Alain Barbosa. A dívida dos estados com a União é de 740 bilhões de reais, segundo dados do Tesouro Nacional, sendo que apenas 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, devem 660 bilhões de reais. Nesta terça-feira, o buraco nas contas dos entes federados foi tema de discussão com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo federal tenta articular uma proposta que alivie o bolso dos estados, mas que não sufoque as contas da União. Uma das propostas colocadas na mesa por Haddad é a redução dos juros das dívidas em troca de investimentos no ensino profissionalizante por parte dos estados. Então, o presidente está muito preocupado com a questão da juventude, né? Sobretudo 16 a 24 anos. Ele quer o foco das contrapartidas na educação profissional do jovem brasileiro. Então, o presidente está com isso na cabeça, é uma espécie de grande ProUni da educação profissional.
programa de impacto para fortalecer as perspectivas de desenvolvimento do jovem brasileiro. Toda a proposta para abater os juros das dívidas estaduais precisa passar pelo aval do presidente Lula antes de ser encaminhada para o Congresso Nacional, que também precisa aprová-la. Segundo Haddad, a troca de dívida por educação, caso se concretize, será devidamente acompanhada. Isso vai ser feito com o Ministério da Educação, que vai ser uma espécie de... vai monitorar o cumprimento dessas metas educacionais para que os governos estaduais façam jus à redução da taxa de juros. Então nós estamos trocando dívida por educação, no fundo é isso que nós estamos fazendo. O indexador de juros das dívidas estaduais é a taxa Selic, atualmente em 10,75%, ou a taxa real de 4% acima da inflação. Uma das propostas ventiladas é que o indexador seja atrelado ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor, mais uma taxa de juro real. Caso os governos invistam em setores estratégicos, como educação, esta taxa pode até ser reduzida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05 agora. Pelo menos 49.800 estudantes goianos do ensino médio da rede pública terão direito à primeira parcela do benefício concedido pelo programa Pé de Meia. Instituída em janeiro pelo governo federal, a iniciativa objetiva evitar a evasão escolar ao conceder um incentivo financeiro para alunos, que podem chegar a R$9.000 ao fim das 3 séries da última etapa obrigatória da educação básica. Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez o lançamento do programa aqui no estado de Goiás. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado lançou oficialmente, lança nessa quarta-feira a Operação Semana Santa 2024. A ação visa garantir a segurança dos goianos durante o feriado prolongado. Segundo a corporação, uma das preocupações é prevenir afogamentos, uma das principais causas de mortes por acidentes no Brasil. Conforme dados atualizados do Corpo de Bombeiros, nos 3 primeiros meses deste ano, o estado registrou 40 casos de afogamento, sendo 14 em janeiro, 16 em fevereiro e 10 em março. As situações mais recorrentes acontecem em lagos, seguido de piscinas, rios, cachoeiras e córregos. De acordo com a corporação, as mortes por afogamentos podem ser evitadas com medidas simples e cuidados básicos, principalmente em locais onde não há a presença de salva-vidas. 7h06 e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher tem nova presidente. Vamos saber quem é com Isabela Mendes. Rose Guimarães tomou posse como nova presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CONEM, em cerimônia no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Na ocasião, ela falou como pretende conduzir o mandato. Nós buscaremos aí ouvir a sociedade, fazer audiências públicas, fazer as nossas conferências. É o diálogo, né? A gente precisa dialogar governo e sociedade civil e apresentar aí uma plataforma de políticas públicas. A delegada Ana Elisa Gomes, que atua na Delegacia da Mulher, será vice-presidente do Conselho. Ela reforçou a importância do combate aos altos índices de violência contra a mulher. E esperamos também, através dessas ações, conclamar as mulheres, né? Para que nós possamos estar cada vez mais unidas, mais juntas, né? E possamos, através de ações do CONEM, desenvolver realmente políticas e orientações para que a gente consiga aí reduzir esses números de violência doméstica que tanto nos deixam frustrados, né? A nova gestão do CONEM tem duração de 2 anos e, ao longo desse período, terá como missão propor políticas públicas em prol da classe feminina, além de assegurar o cumprimento da lei que exige os direitos da mulher. Para a subsecretária do Desenvolvimento Social, Silvana Cruz, a nova gestão do CONEM trará ainda mais protagonismo para a classe feminina na ocupação dos espaços de poder. O trabalho é fortalecer a rede de proteção à mulher por meio do CONEM, trabalhando junto com todo o governo. Então essa é a intenção. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes.
7h08. E liberado da prisão após pagar a fiança de €1 milhão, cerca de R$5.450.000, Daniel Alves poderá ficar cerca de um ano aguardando em liberdade os recursos do processo que o condenou em primeira instância por estupro na Espanha. Não existe uma data exata para definir o momento em que a sentença poderá ser definida, mas como o caso deverá passar pelo Superior Tribunal de Justiça e eventualmente pelo Supremo Tribunal Federal, o mais provável, segundo o jornal Marca, é que a decisão final só chegue no início de 2025. Por enquanto, a pena de Daniel Alves é de 4 anos e meio de detenção, ou 54 meses. Como ele já cumpriu 14 meses dessa sentença e pela lei espanhola, a prisão preventiva não pode ultrapassar metade da pena condenatória, ou seja, 27 meses. Conclui-se que a sentença final levará cerca de 13 meses para ser proferida. A sentença de Daniel Alves ainda não é definitiva, uma vez que está em curso um recurso no Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha. Caso algumas das partes não fiquem satisfeitas com a decisão, ainda haverá mais um cenário possível, que é recorrer ao Supremo Tribunal Federal daquele país. Neste caso, nenhuma das partes, o brasileiro ou o Ministério Público, teria mais instâncias a recorrer e a decisão seria assumida como definitiva. A punição de Gabigol caiu como uma bomba no Flamengo. A condenação de 2 anos de suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping movimentou os bastidores do clube, que apoia o atacante e confia na absolvição em julgamento na segunda instância. O jogador vive o último ano de contrato com a equipe rubro-negra e neste primeiro momento a intenção do clube é cumprir o vínculo. A renovação outrora acertada ficou agora em compasso de espera. Juridicamente, há uma brecha que dá aos clubes a possibilidade de suspender o contrato com o atleta em casos como esse. No entanto, o Flamengo não vai adotar essa medida. O clube vai auxiliar o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte. Por hora, ele não pode frequentar as dependências rubro-negras, nem a Gávea nem o Ninho do Urubu está impedido de jogar. Internamente, a punição foi considerada exagerada e abusiva, visto que o atleta testou negativo nos exames da urina e de sangue, que é considerado mais completo. O Flamengo acredita que Gabigol foi julgado mais pelo mau comportamento do que pelo delito em si. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11 e o governo de Goiás vai retirar os benefícios fiscais de laticínios que importam leite e derivados de outros países. A medida anunciada nesta segunda-feira pelo governador Ronaldo Caiado busca proteger os produtores goianos. Atende mobilização do setor por proteção econômica e será viabilizado por meio de alteração em lei e publicação de decretos, já assinadas na segunda-feira pelo governador. Estamos fazendo justiça. Não podemos ter uma lei que incentiva a indústria e sufoca o produtor. Quem tem um incentivo fiscal deve priorizar o produto de Goiás, foi o que afirmou o governador em um evento da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, a FAEG. O pacote inclui alteração e regulamentação das leis que instituem os programas Produzir e o Pro Goiás. A terça-feira chegou ao fim com preços futuros do milho, contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 59,82 e R$ 63,40, após recuar em 2,41%, devolvendo os ganhos registrados na segunda-feira. O vencimento maio 24 foi cotado a R$ 59,82 a saca, uma desvalorização de 2,41%. Já o julho 24 valeu R$ 59,85, queda de 1,63%. O setembro 24 foi negociado por R$ 60,87 a saca, uma perda de 1,74%. E finalmente o novembro 24, que teve o valor de R$ 63,40, com uma baixa de 1,09%. De acordo com a Agrinvest, com clima favorável no Brasil no curto prazo, o avanço da colheita na Argentina e os recuos das cotações em Chicago, os preços do milho na Bolsa Brasileira acabam sendo penalizados nesse momento. Na visão de Vlamir Brandalize, analista de mercado, esse mercado segue de olho em uma potencial demanda forte tanto da exportação quanto dos setores de ração e etanol de milho, com tendências mais positivas para os preços no segundo semestre. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Uma única aposta acertou as 6 dezenas da Mega Sena e levou o prêmio de mais de R$118 milhões sorteados nesta terça-feira, é o que informou a Caixa Econômica Federal. A aposta foi feita na cidade de Recife, em Pernambuco, em uma casa lotérica. Os números sorteados: 2, 16, 22, 27, 35 e 47.
Segundo a Caixa Econômica Federal, outras 182 apostas acertaram 5 dezenas com um prêmio individual para cada uma de R$ 32.797. Já 10.213 bilhetes acertaram a quadra, com direito a R$ 834,93. O próximo sorteio será realizado no sábado, às 20 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa. O novo prêmio principal está estimado em R$4 milhões. E o mercado varejista espera alta nas vendas com a chegada da Páscoa. Vamos saber dessa perspectiva com a Priscila Mendes. Com a chegada da Páscoa, o mercado varejista aguarda ansiosamente por um aumento nas vendas, conforme a tradição de presentear com chocolates e outros produtos típicos dessa época do ano. Segundo o levantamento feito pela Fecomércio Minas, 75% dos comerciantes do segmento alimentício acreditam que as vendas serão melhores com a Páscoa. Conforme Gilson Machado, economista da Fecomércio Minas, os empresários estão mais otimistas com o período, o que leva a um aumento no ticket médio. Pesquisa realizada com os empresários do segmento alimentício do comércio varejista no estado de Minas Gerais revela que cerca de 37,5% dos empresários serão impactados positivamente pela data comemorativa. Somado a isso, temos também um ticket médio para a data comemorativa atual é de R$ 89,90, enquanto no último ano foi de R$ 76,60. Nós observamos que em torno de quase 50% dos empresários, eles vão atuar de forma divulgação ou online nas redes sociais. Ou seja, estão apostando aí numa outra ferramenta para conseguir atrair os consumidores para os seus estabelecimentos. Dentre os empresários entrevistados, 41,5% dos comerciantes impactados pela data já iniciaram as vendas de Páscoa, como é o caso do administrador Rogério Vidigal, que é proprietário de uma franquia de loja de chocolates e conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. A demanda para chocolate é muito grande nessa época, é o momento do chocolate. Nós temos aqui uma linha de ovos de Páscoa infantil, gourmet e outros tradicionais. São muitos os produtos, uma linha infinita de variedades. Então a gente tem um investimento muito alto. A estratégia de marketing, a estratégia da qualidade dos nossos produtos, embalagens, do nosso material de apoio através dos parceiros. Ainda de acordo com a Fecomércio Minas, 74,6% dos consumidores devem ir às compras principalmente na semana da Páscoa, enquanto 21% vão comprar com antecedência e outros 2% dos consumidores devem esperar o período pascal para fazerem as compras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7h16 agora, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, governo libera FGTS Futuro para a compra da casa própria para a população de baixa renda. E Goiás é reconhecido nacionalmente como livre da febre aftosa sem vacinação. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, voltamos já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS autorizou o uso do FGTS Futuro para que a população de baixa renda compre a casa própria. A decisão foi tomada em reunião na tarde desta terça-feira. Segundo o Conselho, o valor do FGTS a ser recebido poderá ser usado para ajudar a pagar as prestações de imóveis adquiridos do Minha Casa Minha Vida. Inicialmente, a proposta será direcionada para famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Agora caberá à Caixa Econômica Federal publicar as normas e a nova modalidade do uso do FGTS e deverá passar a valer no prazo máximo de 90 dias. Com a decisão, a expectativa do governo é de que cerca de 60 mil famílias com renda de até 2 salários mínimos sejam beneficiadas por ano. No entanto, a nova modalidade só vai beneficiar novos financiamentos. O Ministério das Cidades fez algumas simulações do uso do FGTS Futuro por uma família com renda de até R$ 2.640 que adquire um imóvel pelo MCMV
que comprometa 25% da renda, ou seja, R$ 660 com as prestações. Com a utilização do FGTS Futuro, será possível financiar um imóvel com a prestação de R$ 792, o equivalente a 30% da renda. A diferença de R$ 132 é o chamado financiamento acessório. E em um comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, o presidente Lula e o presidente da França, Emmanuel Macron, revelaram um programa que prevê investimento de €1 bilhão na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa. O investimento está planejado para o período entre 2024 até 2028 e vai contar com a participação dos bancos públicos do Brasil e da Agência Francesa de Desenvolvimento, além de investimentos de empresas privadas. Ao longo dos próximos 4 anos, os governos do Brasil e da França se comprometeram a discutir os desafios enfrentados pela bioeconomia, estabelecer um novo acordo científico para impulsionar projetos de pesquisa em setores sustentáveis, incluindo a Guiana Francesa, criar um hub de pesquisa e investimento, compartilhar tecnologia-chave para a bioeconomia e garantir participação dos povos indígenas na tomada de decisões relacionadas aos investimentos, entre outras iniciativas. Transparência salarial. As mulheres recebem 19% menos do que os homens. A matéria é com Bruno Moreira. As mulheres recebem 19% menos que os homens no Brasil. Em cargos de liderança, como dirigentes e gerentes, a diferença chega a 25%. Os dados são do primeiro relatório de transparência salarial divulgado em Brasília pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres, com a presença de representantes de centrais sindicais. O levantamento tem base em informações de quase 50 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados no país. Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, o resultado do relatório reforça a urgência do tema. Mas a igualdade, ela é responsabilidade de toda uma sociedade. Discutir e pensar como é que nós vamos avançar na igualdade salarial tem urgência. Nós não podemos pensar em esperar 300 anos. Nós não podemos admitir que nós tenhamos que viver mais 300 anos lutando, falando e brigando para ter as mesmas condições que os homens. Os estabelecimentos que enviaram informações respondem por mais de 17 milhões de trabalhadores sob o regime CLT. A divulgação do conteúdo foi questionada na Justiça por parte de entidades patronais que também contestaram a Lei de Igualdade Salarial entre Gêneros, publicada no ano passado. O texto determina a realização anual do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios, como observado pela secretária da Mulher da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Amanda Cursino. Mas dizer que através das nossas entidades, dos nossos sindicatos, das nossas confederações também, nós vamos organizar as mulheres do nosso país e vamos lutar para que realmente essa lei ela possa ser implementada, seja de fato realidade e dizer que nós vamos resistir. Além da questão relacionada à igualdade, a Organização Internacional do Trabalho estima que se a diferença salarial entre mulheres e homens fosse reduzida em 25%, o PIB mundial aumentaria em mais de 5 trilhões de reais até 2025. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h38 agora. Depois de aprofundar as conversas do MDB no União Brasil e com os presidentes e deputados de outros 5 partidos da base do governador Ronaldo Caiado nas últimas semanas, o empresário Jânio da Rô do MDB avalia que outros passos mais importantes só poderão ser dados depois de uma sinalização mais clara do Palácio das Esmeraldas sobre a pré-candidatura para a Prefeitura de Goiânia. A avaliação que ele fez para aliados mais próximos é que não encontrou nenhuma dificuldade para abrir e manter diálogo com essas lideranças, mas que elas somente devem se posicionar publicamente depois que for definido o nome do governador e do vice Daniel Vilela para a eleição na capital. Embora avalie que essa decisão não pode demorar muito e que já estaria pronto para iniciar a sua pré-campanha, Jânio da Rô disse que não pressiona o governador e nem o vice vai respeitar o tempo deles.
Contudo, uma data-chave é 6 de abril, último dia da janela partidária para filiações visando as eleições deste ano. Existe a possibilidade dele se filiar à União Brasil a pedido de Ronaldo Caiado. Enquanto isso, Jânio da Rua afirmou que continuará mantendo reuniões com algumas lideranças políticas, mas sem expô-las publicamente. E o governo de Goiás alerta para os sinais de agravamento dos sintomas da dengue. Vamos ficar atento nessa matéria de Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás reforça o alerta à população para não se descuidar com sintomas da dengue. Goiás já confirmou este ano 2 mortes domiciliares, de um total de 63 óbitos confirmados e outros 99 em investigação no estado. A secretaria explica que os sinais importantes da doença podem surgir a partir do 3º dia do diagnóstico, com a redução dos sintomas iniciais, como a febre e dor de cabeça, além do surgimento de outros sinais, entre eles vômitos, dor abdominal, tonturas ao se levantar ou sangramento nas gengivas e no nariz. Por isso, é importante falar dos sintomas, já que a dengue é diferente de outras doenças. Segundo a secretaria, na maioria das doenças, depois que passam a febre e os demais sintomas iniciais, considera-se, em geral, que a pessoa está curada. Mas para a dengue é diferente. Assim, nessa fase, é importante não se acomodar, acreditando estar caminhando para a cura total. Goiás já registrou 139.398 casos notificados e 63.971 confirmados de dengue neste ano. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. E o sonho do hepta gaúcho segue firme. O Grêmio venceu o Caxias por 3-2 nesta terça-feira na Arena e garantiu vaga na 7ª final consecutiva do estadual diante do Juventude. Arrasador no primeiro tempo, o tricolor abriu 3-0 com 2 gols de Diego Costa e um de Cristaldo. No segundo, o time Grenal foi dominante e pressionou os donos da casa, mas conseguiu apenas diminuir com gols de Vitor Feijão e Tomás Bastos. O Grêmio e Juventude decidem o campeonato deste ano. As equipes voltam a se enfrentar na final após 17 anos. A última vez foi em 2007. O tricolor foi campeão em cima do Papo. O jogo de ida acontecerá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o jogo de volta será na Arena. O Grêmio inicia a disputa na final do Gauchão no próximo sábado. A equipe visita o Juventude no duelo de ida no Alfredo Jaconi às 16h30. O Caxias, eliminado do estadual, aguarda o começo da Série C do Brasileirão, a segunda quinzena de abril. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou nesta segunda-feira uma medida histórica para o estado de Goiás e outras 16 unidades federativas, além do Distrito Federal. A portaria número 665, reconhecendo essas regiões como livres da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. Essa conquista representa não apenas um marco para a pecuária goiana, mas também para o país, abrindo caminho para novas oportunidades de mercado e fortalecimento do setor. A portaria, que entra em vigor a partir do dia 2 de maio, proíbe o armazenamento, a comercialização e uso de vacinas contra a febre aftosa em Goiás e nas demais áreas contempladas. Além disso, restringe a movimentação de animais e produtos dessas regiões para áreas que ainda mantêm a prática de vacinação. José Ricardo Caixeta Ramos, presidente da Agrodefesa, destacou o esforço conjunto entre os órgãos de defesa agropecuária e os pecuaristas, ressaltando que o reconhecimento internacional está próximo. Desde o ano passado, Goiás não realiza mais a vacinação, evidenciando resultados positivos nos inquéritos epidemiológicos e altos níveis de cobertura vacinal. Para alcançar esse reconhecimento, foi essencial a implementação do Plano Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, com o objetivo de tornar o Brasil livre da vacinação até 2026. Os critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, OMSA, incluem a suspensão da vacinação e também a proibição de ingresso de animais vacinados em áreas imunes por pelo menos 12 meses. Tecnologia, maquinário para terrenos inclinados ganha espaço no mercado brasileiro. Diego Brião é quem traz os detalhes dessa novidade. Os maquinários para operação em terrenos inclinados têm ganho espaço entre possibilidades para produtores rurais. Isto foi demonstrado durante a Expo Direto Cotrijal, realizada no começo deste mês.
Este evento, promovido na cidade de Não Me Toque, no norte do Rio Grande do Sul, reuniu cerca de 370 mil pessoas e movimentou quase 8 bilhões de reais, de acordo com o que informa a organização da feira. O gerente de marketing de produto, Lucas Zanetti, da marca Massey Ferguson, de maquinário agrícola, comenta esta adaptação do mercado agrícola para possibilidades com maior capacidade de rampa para operação em locais com condições de trafegabilidade dificultada. Tanto para o pulverizador classe 2, destinado aí para áreas mais quebradas, por ser uma máquina mais leve, mais versátil, como uma colheitadeira, que é uma colheitadeira híbrida, que também tem essa tecnologia ali, que também pode ser utilizada em terrenos mais íngremes, mais declinosos. E o que essa transmissão traz de benefício para o produtor é estar conseguindo entrar em algumas áreas ali, tanto para pulverizar quanto para colher, que provavelmente não conseguiria entrar com uma transmissão que não tem essa tecnologia. O porta-voz da Massey Ferguson também exemplifica características de maquinários que são buscadas pelo mercado e que são marcadas por alta tecnologia. Trator e a plantadeira, trator 8S ali, junto com a plantadeira Momento, que forma a solução de plantio que nós chamamos, que aí sim tem alta tecnologia embarcada, conforto operacional ali que permite uma janela de trabalho maior, às vezes até de noite, né? No caso do plantio, a gente sabe que a janela é bem curta, e aí você tendo um conforto maior de operação, você consegue permitir que o trabalhador fique um tempo maior, lógico, respeitando o horário de trabalho de cada um, né? A plantadeira Momento ali, com toda a tecnologia embarcada ali da Precision Planting, com automação de chassi, um chassi dobrável que permite que a máquina trabalhe, feche, abre para deslocar nos talhões. Ainda conforme destaca o especialista, a precisão na aplicação de produtos químicos é outra marca de inovações que tem surgido no mercado. Além de reduzir custos, esta maior precisão evita que sejam usados mais materiais do que o necessário no solo, prevenindo assim possíveis danos ao meio ambiente. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião.